Boa noite, meus amigos. Bom, hoje esse último vídeo que eu vou fazer hoje, eu vou fazer para contar a história sobre o nosso clube de futsal, que foi fundado em 83 e agora já estamos todo mundo parado e os filhos já jogaram, os primos, os parentes todos também já envelheceram, já estão na fase do veterano agora. Mas vamos contar parte da história do Ressaca, da fundação e de alguns acontecimentos aí, tá? Então assim, ó, o Ressaca foi fundado em 1983 por um grupo de amigos que estavam tomando uma cerveja, fizeram uma partida, jogaram e daí, depois que jogamos, foi feito um comentário lá, puxa, mas vamos manter esse time jogando? E aí o Dirceu comentou, bah, mas tinha que ter um nome nesse time. E aí o nosso amigo Claudião, que era zagueiro do nosso time, de futebol de campo, de salão, ele não era o cara, não jogava salão, mas campo era um monstro, o Negão Cláudio. E ele pegou e disse assim, sim, mas o nome, não tem outro nome para dar, tem que ser Ressaca, pô, nós somos tudo bêbado. Mas foi bem assim como eu estou dizendo. Agora vocês imaginam, e pegou, cara, o nome do time ficou Ressaca. Por causa daquela brincadeira que o Negão Cláudio fez, parceiraço, nosso amigão, nosso assim, meu Deus do céu. Mas baita jogador de campo, só que salão ele não era jogador, mas ele estava lá também junto, né, acompanhou, e daí na hora da cerveja lá aconteceu isso. Mas então assim, ó, e depois, com o passar do tempo, a gente envelheceu e o pessoal foi parando, e um parou aqui, outro parou ali, daqui a pouco parou o Ressaca um determinado tempo. E aí, com isso, parou um tempo, daqui a pouco vieram os filhos do Dirceu, meus primos, e a gurizada começou a se reunir e querer jogar. E aí a gente viu eles voltarem para a quadra e manter o nome do Ressaca. As cores do fardamento são essas aqui. Então esse bordô aqui com branco, assim, coisa com logo aqui do time. E essa camisa aqui é dos 35 anos, né? Mas agora já tá bem mais, já passou bem mais tempo que isso, né? Porque de 83 a 2025, imagina, né? Então assim, ó, foi fundado o Ressaca em 1983, mas assim, ó, depois que teve esse tempo parado, depois entramos nos anos 2000 e aí o Ressaca não estava jogando. Nem essa rapaziada que eu falei que voltaram pro Ressaca adulto, mas estava sem jogar. E o Scott, que era o goleiro do nosso Ressaca aí, também tem a minha idade, já vai fazer 72 anos também. O Scott trabalhava no ginásio municipal, tinha um bar lá no ginásio, coisa, e nós conversando lá um dia, e eu peguei e falei para ele, bah, Scott, vai ter um campeonato de categorias de base agora aí no ginásio, né? Tu sabe porque tu tem o bar aqui. O que tu acha? Os guris estão me pedindo aí para montar uma equipe, a piazada aí do Sub-15, para me montar o time para eles, para nós disputar o campeonato. Daí eu disse assim, o que tu acha de nós, com os guris, voltar com o Ressaca, com o nome de Ressaca? Daí o Scott pensou, passou a mão na cabeça, coçou o cabelo assim, e disse assim, bah, cara, mas o Ressaca, tu sabe como é que é, né? O Ressaca tem que ser time para chegar, o Ressaca sempre chegou. Daí eu digo, não, Scott, tu me conhece, jamais vou fazer um time para fazer fiasco, vou fazer um time para ganhar o campeonato. Daí ele disse assim, bom, então tá, mas eu só posso ajudar com água mineral dos guri, o resto é contigo. Eu digo, tudo bem. E aí o Scott começou a me ajudar, dava água mineral nos jogos pros guri. Eu tinha um que me auxiliava lá, que ia lá buscar as águas, sabe, para ficar do lado lá junto na hora do jogo. E a gente foi disputando fase por fase e chegou
na final. E quando nós chegamos na final, aí essa gurizada, o Dirceu, que é pai do Júnior e do Mateuzinho e coisa, e eles estavam no vestiário também, e alguns meninos lá, alguns filhos meus e coisa, estavam no vestiário lá, foram no vestiário no dia da final. Mas eu não esperava que eles fossem fazer o que fizeram. Eles foram lá para me fazer uma homenagem que eu não esperava. E aí eles chegaram lá e começaram. Um pegou uma folha de papel, uma página de caderno e começou a ler algumas coisas lá. E começou me citando meu apelido, Vico. Todos nós, jogadores, fundadores e torcedores, só temos que te agradecer por tudo que tu fizestes e ainda fará pelo nosso Ressaca. Porque o Ressaca é amor, é garra, é sangue, mas acima de tudo, principalmente, é uma família. Mas uma vez estamos em uma decisão, estaremos todos torcendo pelo nosso time do coração, por nossos jovens, meninos do Sub-15, também por ti, nosso grande líder. E eu já estou quase chorando de novo de lembrar disso. Porque dentro de um vestiário, nós sabemos que tu é foda. E nós somos mais tu, velho Jack, que era como alguns me chamavam. Um filho meu me chamava de velho Jack e os guri começaram também a me chamar de velho Jack. E principalmente para os jovens maravilhosos deste grupo incrível de atletas que vocês formaram, que no caso seria eu e o Scott. Mais uma vez, muito obrigado, Vico, muito obrigado, Scott. E aí vem o nome do pessoal que fez essa homenagem aí e fez essa leitura que eu acabei chorando dentro do vestiário. Eu já tinha feito a pré-eleição e depois, quando eu terminei a pré-eleição, daí eles entraram e pediram para fazer essa homenagem aí. E aí tá ali o nome do Mano, filho de um primo irmão meu, que aí depois nós já tava jogando pelo Ressaca, os meninos, né? Os meninos daí mais velhos, já no adulto. O Mano, o Júnior. Aí no vestiário também o Dirceu, que é o pai do Júnior. O Madruga, meu filho. O Douglas, meu filho. O Cris, meu filho também. 3 filhos meus. E ao inesquecível Mateuzinho, que era filho do Dirceu, irmão do Júnior, e que era um guerreiro pelo Ressaca. Que hoje já não está mais entre nós. O Mateuzinho, num acidente em 2008, no fim de 2008, um acidente de carro, com 26 anos ele nos deixou. E era um guerreiro. E com isso, e quando aconteceu isso, o Ressaca parou de novo. Porque do começo dos anos 2000 até 2008, o Ressaca voltou e voltou ganhando títulos e participando de tudo que era competição, com o Mateuzinho, com o Júnior, com o Mano, com essa turma toda aí. Mas só que quando ele faleceu no final de 2008, início de 2009, não me recordo a data certa, mas foi uma coisa muito tocante para todo mundo, para todos nós. E o Matheus era um guri que era um ressaca puro, ele tinha uma gana quando entrava na quadra, assim, ele não admitia perder, tinha uma qualidade técnica, um drible, uma agilidade assim, a toda a prova. E aí, a partir dali, o Júnior, o Dirceu, o Mano,
eles achavam assim que o Ressaca não podia jogar mais, tinha que parar porque o Mateuzinho tinha falecido. Mas como eu era Ressaca desde o início, e eu tinha um sentimento do Ressaca parar, porque eu era treinador também, e era treinador de campo, de salão e de sete, e eu ficava agoniado do Ressaca não estar jogando os campeonatos. Mas aí, cara, um dia eu me encontrei com o Mano, filho do meu primo irmão, filho do Delmar, e nós conversando, eu disse, mano, por que não vamos voltar com o Ressaca? Daí o Mano pegou e disse, o Júnior e o Dirceu não querem mais voltar, porque o Mateuzinho faleceu, né? Eu disse, não, dessa história eu sei, mas tu já parou para pensar que o Mateuzinho tá lá em cima. Mas vocês imaginam, vendo os campeonatos de lá e o Ressaca fora, como ele não deve estar se sentindo? E onde ele estiver, ele quer ver o Ressaca na quadra. Ele era o mais apaixonado, cara. Como é que vocês vão deixar o Ressaca morrer e não deixar jogar mais? Rapaz, e o Mano olhou para mim, olhou firme para mim, sacudiu a cabeça assim e foi embora. Aí ele e o Juno se juntaram, aí tomaram umas cervejas e coisa, eu acho que em alguma lancheria e coisa, e aí de lá eles resolveram vir aqui na minha casa. Vieram aqui e disseram para mim o seguinte, ô Vico, eu contei pro Júnior o que tu me falou, e nós trocamos uma ideia e nós decidimos. Nós vamos jogar o campeonato agora 2011. Tu vê, de 2008 até 2011. Daí em 2011 daí nós vamos voltar. Mas só que nós vamos voltar. Tem times aí que contratam jogadores, traz até jogador que joga campeonato de primeira divisão aí do futsal. Tem equipes que vão trazer esses caras aí que, né, tem que botar dinheiro para fora e tal. Nós queremos voltar, mas não vamos trazer ninguém de fora. Não vamos fazer um time para ganhar o campeonato, vamos fazer para trazer o Ressaca de volta para o campeonato. Depois a gente vai ver. Mas só vamos botar o Ressaca no campeonato se tu aceitar ser o nosso treinador nessa condição. Aí eu respondi, não, então eu não vou. Daí eles grelaram, mas como assim não vai? Eu digo, claro que eu não vou. Eu jamais vou entrar num campeonato pensando em não ganhar o campeonato. Eu vou com vocês, que são todos salãozeiros, são todos jogadores, já estão um pouquinho mais, né? Mas vocês têm condições, sob meu comando, de ganhar esse campeonato. Daí eles ficaram admirados assim, disseram, não, então vamos para ganhar então. Essa foi a resposta deles. E aí eu comecei a montar o time, só com jogadores da cidade, ninguém de fora, só daqui. E aí nessa época, eu tinha lancheria dentro do ginásio de esportes. E aí ali tinha jogos amistosos durante a semana e tal, e ali eu ouvia os bate-papos de todo mundo. E aí eu ouvia as pessoas dizerem, o Ressaca não vai classificar entre os 4. E eu ouvia. Claro que quando eu entrava no vestiário era um truvejo só, né? E a gente perdeu um jogo, e os outros a gente ganhou ou empatou. E a gente foi passando de fase. E chegamos na semifinal. E o time que ia nos encarar na semifinal foi o único time que ganhou de nós na classificatória. E o treinador deles tinha a lancheria de um outro ginásio na cidade aqui. E eu fui na semana com um time jogar um amistoso lá e aí eles estavam na quadra lá. Eu não era o treinador deles, mas eu fui junto para ver eles jogarem, né? E aí eu fui, peguei uma cerveja, tinha uma mesinha do lado de fora da parede, assim, encostado na parede, que o cara do lado de dentro do bar não via ali onde eu parei. Parei bem pertinho do balcão, mas só que ele não me via. Peguei uma cerveja, botei ali, botei um copo, comecei a tomar.
E aí encostou umas pessoas ali no balcão e ele começou a falar para os caras. Estamos na semifinal lá, mas já estamos na final. Nós escolhemos o Ressaca para ser o nosso adversário na semifinal porque é o time mais fácil que tem para ganhar. Porque eles tinham ganho de nós. Eles estavam achando assim que era uma teta. Só que daí eu já tinha jogado contra eles e já sabia o que eles tinham de bom para jogar. E eu ouvi aquilo. Aí chegou no dia da semifinal lá, eu fui pro vestiário e daí eu contei a história para eles. Olha, aconteceu isso, 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 isso e isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês encararem a coisa como eu encaro, eles não vão nem ter chance de bater no nosso gol. Porque vocês vão estar como uns tigres em cima deles, não dando espaço e roubando a bola. E nós vamos lá e vamos ganhar o jogo. E aconteceu, nós fomos lá e ganhamos o jogo, 2-0, a semifinal. Tiramos eles fora, que estavam achando que iam ser os campeões. Aí, na semana, nós tínhamos que jogar contra a academia, que estava... Os 3 anos que o Ressaca não participou, eles foram campeões. Academia Jovem era o nome. E aí, na semana, eles jogavam amistoso lá, no dia da competição. E eles estavam lá um dia e eu fui levar cerveja na mesa deles e aí eles estavam comentando. E eu vi eles comentando que o título era deles e tinha torcedor falando e tal, coisa, né? Que nós não ia conseguir ganhar deles. E nós chegamos, dia da final, fomos pro vestiário, botei eles no vestiário e contei também a história deles de dizerem que o campeonato estava ganho, que era deles. Só que eles não contavam que eu tinha argumentação dentro do vestiário para botar o meu time a milhão. E aí, nesse dia, gente, o Mateuzinho tinha falecido em fim de 2008. Fim de 2008, início, eu não lembro bem se foi fim de 2008 ou início de 2009. Eu não me lembro bem a data. E aí, tchê, eu disse para eles o seguinte, eu digo, olha, eu contei a história que os caras estavam dizendo que eles já tinham ganho o campeonato, e eu disse assim para eles, só que eles não estão contando com uma coisa para dizer que vão ganhar de nós. Nós não vamos entrar 5 jogadores dentro da quadra para encarar os 5 deles, e os do banco, e os outros. Nós vamos entrar com 10 jogadores dentro da quadra. Porque com cada um de vocês está o espírito do Matheus, porque ele era o grande cara do Ressaca. Ele era o cara que não admitia perder e ele tá junto com vocês hoje. E aí foi um arrepio só em todo mundo, né? Eu chorei, eles choraram também, os jogadores. E aí quando eu fui dar o grito de guerra, meu Deus, tremeu tudo dentro do ginásio lá, e se apavoraram, acharam que tinha explodido alguma coisa lá. Era o nosso grito de guerra antes de sair para a quadra. E entramos para dentro da quadra. E nós começou o jogo, eles fizeram um gol em nós viramos o jogo, segundo tempo viramos o jogo, 2-1. E aquele 2-1 foi. E eu tinha o irmão do Júnior no banco, com 16 anos, que era o primeiro campeonato de adulto que ele ia jogar, mas estava com 16 anos. E ele era meio caneleiro, ele não era um cara habilidoso como era o Mateuzinho, como era o Júnior, né? Mas e nem a rapidez que o Matheus tinha. O Júnior era mais lento, mas com uma qualidade louca. E o Mateuzinho era uma rapidez louca, ágil, assim, driblador, bem encanzinado. E o João Pedro, que era o que ficou no banco com nós, com 16 anos, estava lá, sentado comigo. E eu não tinha botado ele no jogo ainda. Eu sempre botava ele e tinha uma maneira que eu mandava ele entrar na quadra sempre. E aí, cara, quando faltava 40 segundos para terminar o jogo, eles empataram o jogo, 2-2. E eu tinha um tempo. E pedi o tempo. Parei o jogo, chamei eles. Eu disse para eles, digo, olha aqui, ó, mano, tu não aguenta mais correr.
Eu vou, nesses 40 segundos, eu vou botar o João Pedro lá na frente e ele vai fazer o gol, nós vamos ganhar o campeonato. Antes de terminar esses 40 segundos, nós vamos ganhar. Sabe por que nós vamos ganhar? Pelo seguinte, ó. Sempre que tu entrou, João Pedro, tu entrou de costas, ele era alto, abrindo os braços para pisar na bola e rolar pros guri que vinham de trás bater. Só que hoje, a saída do centro é nossa, agora nós tomamos gol, né? E vocês vão contar, vocês vão ficar contando segundos, trabalhando a bola atrás para tirar eles de trás, para eles tentarem vir abafar achando que vão roubar a bola para fazer o gol. E quando eles vierem e tiver o espaço com o João Pedro só com o fixo atrás dele, vocês joguem a bola nele. E aí, o João Pedro, em vez de tocar a bola de volta para os ala vir bater ou para o fixo vir de trás, tu vai botar o pé em cima da bola, puxar para um lado e girar para o outro, que tu vai tirar o fixo de trás de ti, tu vai ficar de cara com o goleiro. E aí tu mexe para dentro do gol. Vocês contem 30 segundos, vão contando 1, 2, 3, vão contando até 30. E aí vocês botam a bola no João Pedro e nós vamos fazer o gol. Fizemos o gol e terminou o jogo. O que eu descrevi para eles aconteceu. E eles fizeram o gol. Bom, o troféu desse título está aqui na minha casa. Eles deram para mim e disseram: esse título aqui foi tu que ganhou, Vico. Porque desde o início nós não acreditava e tu disse que só vinha para ganhar e eles pagando jogador e tudo de gente de fora e profissionais e coisas. E só nós, tu disse que nós tínhamos condições de ganhar e tu mostrou que nós tínhamos condições de ganhar. Esse troféu é teu, pode levar. Porque aqui eu tinha os da base, eu tinha de campeonato de salão de gurizada, tinha de campeonato de salão de outros clubes que não tinha assim o nome do Ressaca, que não tinha. E eu às vezes treinava outros times, quando o Ressaca estava com outro treinador, me convidavam, eu ia. Eu era Ressaca, mas eu gostava de trabalhar no futebol, eu sempre gostei. E aí quando era um clube que não jogava um campeonato, depois não ia mais, o troféu vinha pra cá. E aí eu tenho os troféus aí, tem um monte de troféu aí. Mas assim, gente, essa é a história de o clube que quando voltou pela segunda vez, voltou dessa forma. Com essa história que eu contei pra vocês, a última vez que o Ressaca veio e jogou, e a gente foi campeão, foi em homenagem a um dos mais importantes jogadores do Ressaca, que foi o Matheus, que faleceu com 26 anos. Então tá, gente, quase 23 minutos de vídeo, eu vou encerrar e vou passar, tá? Não esqueçam do like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo aí, não esqueçam de se inscrever no canal e comentarem também, tá? Valeu, tchau!